Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Pessoal, tudo bem aí, ó? Como diz o ditado popular, promessa é dívida. Eu prometi que iria fazer um especial comentando este livro aqui, ó, Fábulas Italianas, do escritor Ítalo Calvino, publicado pela Companhia das Letras. Essa é uma edição completa, né? Texto completo, texto integral, mas uma edição mais barata. Foi a edição que eu consegui, até porque esse livro está esgotado, aquela edição grandona, bonitona, eu tinha essa edição muito antiga. Então esse livro aqui, eu comentei que faria esta apresentação um pouco mais completa, porque eu tenho um carinho muito especial com este livro. Como eu já adiantei, o escritor Ítalo Calvino, ele nasceu em Cuba, ele foi criado na Itália, ele foi um cara de uma criação muito jovem ainda, ele já era um escritor relativamente famoso, apesar de muito jovem, e no ano de 1954, o editor dele pediu que ele reunisse as principais histórias, ele coletasse no meio do povo, né, as principais histórias e as principais fábulas que rolavam ali na Itália, em várias regiões da Itália. Ele queria colocar a Itália no grande círculo das fábulas, até então dominadas, essa região, essa área, né, de contação de histórias, de recontagens, dominada pela França, na figura do Charles Perrault, e pelos alemães dos irmãos Grimm. Então era muito... A ideia central era essa, pediu para o Ítalo Calvino, o editor dele lá, em 1954, lembrando que na época, quando ele recebeu essa missão, o Ítalo Calvino era um escritor de apenas 20 anos. Então, o livro Fábulas Italianas são 200 principais fábulas no território italiano, recolhidas pelo escritor Ítalo Calvino. Claro que aqui ele contou a sua própria maneira, conforme o acordo com o Giulio Eunadi, o editor do Ítalo Calvino na época. Ele já tinha até publicado 2 livros interessantes, que aliás são fabulosos, né, do Ítalo Calvino. O Visconde Partido ao Meio, né, e já era um escritor famoso. Muito bem. Então esse livro aqui, como eu disse, ele tem uma quantidade absurda de histórias que ele conseguiu recolher. E tem um detalhe super importante aqui para a gente entender. As fábulas, elas são histórias populares. Eu já adiantei isso quando eu falei do meu livro Chapeuzinho Vermelho Volta à Floresta, né? Então são histórias populares, muitas histórias medievais ou vindas até antes disso, criadas na tradição oral, à beira da fogueira, etc. e tal. E não foi diferente quando o Ítalo Calvino fez essa garimpagem de histórias populares no território italiano para compor este livro aqui. Ele recolheu muitas histórias populares, só que muitas dessas histórias, elas já eram conhecidas em outros lugares, em outras partes da Europa, em outras partes do mundo. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter, eu até selecionei daqui do livro, que eu vou apenas comentar, né? Como eu disse, são 200 histórias saborosas, 200 histórias curiosas que ele recolheu e que ele escreveu à sua moda. Eu até fiz aqui uma pequena lista e chama a atenção esse aspecto que eu falei, que muitas histórias elas vieram da tradição de outros lugares. Lembrando que não havia essa mania doentia atual da xenofobia, as pessoas podiam circular livremente, né? Então havia ainda muitos dos estados nacionais do tempo antigo, eles nem existiam, né? A Itália não era nem... Não quando... Eu não estou falando do período aqui de quando ele foi recolher, mas da tradição oral muito antiga. Então não havia a xenofobia, não havia o perigo de circular entre fronteiras, que muitas delas praticamente nem existiam, né? Eram vários principados, reinos, que depois formaram várias nações, vários estados nacionais. Pois bem, então eu separei aqui algumas e me chamou a atenção o seguinte. Primeiro, que tem uma que eu gosto muito, eu até gravei já um rápido podcast de áudio sobre dessas histórias da tradição italiana, das fábulas, que é
A Terra Onde Não Se Morre Nunca. Trata da morte, trata da história de um rapaz que ele simplesmente resolve buscar a terra onde nunca se morre. E, obviamente, a moral dessa história é que ninguém escapa da morte. Uma história bem interessante, onde ele vai procurando, encontrando figuras, pessoas na figura de um senhor bem velho, barbudo. E essa figura, então, ela vai se repetindo, só que vai aumentando a oferta de anos que ele poderia ficar vivo, caso ele ficasse com essa pessoa. Uma história para você ler, bem interessante. Então, A Terra Onde Nunca Se Morre foi uma fábula deste livro aqui, Fábulas Italianas, do Ítalo Calvino. Vou até aproximar mais, quem tiver curiosidade depois procurar. É bem interessante mesmo. Essa foi uma. Agora a outra aqui que eu separei é a seguinte, ó. A Ciência da Preguiça. É uma história bem preconceituosa em relação aos turcos. Ele começa dizendo que na Turquia, né, isso não é propriamente uma coisa, mas vamos lembrar, não é propriamente uma coisa real, mas vamos lembrar que o preconceito em relação a vários povos, vindo de outros povos, ele sempre existiu e dificilmente ele se extinguirá. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que entre os turcos a primeira coisa que se tenta ensinar, isso na fábula, na tradição oral, né? É uma maneira que o pai tenta para o filho aprender a não trabalhar. Como é que ele vai viver de preguiça? Aí o senhor, então, ele pega o filho e ele procura um professor de preguiça. Vocês imaginem isso, então. Um cara que iria ensinar ao filho desse turco, na história, a ciência da preguiça, uma maneira de não trabalhar. E o menino era tão esperto que convence o professor e termina ensinando o professor. Bem, do ponto de vista da galhofa, da brincadeira, a história é interessante. A Ciência da Preguiça aqui, essa segunda fábula que eu separei aqui para comentar rapidamente com vocês. Agora, tem uma outra aqui que me chamou muita atenção, eu já li, algumas eu li, reli, e eu fico lendo, relendo, voltando, né? Essa aqui se chama O Palácio dos Macacos. É uma história sobre encanto, magia, que lembra um pouco aí de forma contrária a Bela e a Fera. No caso aqui é um belo e uma fera, porque tem a ver exatamente com encanto e magia. Aquela história do palácio encantado, de pessoas que viviam no palácio e passaram por um encantamento, por uma fada malvada, né? Uma bruxa, tal, coisa que a gente vê nessa adaptação clássica da Disney, por exemplo, de A Bela e a Fera, em que a fera vive no castelo e teve então sofreu uma maldição através de uma velhinha, história que todo mundo já conhece. E aqui nesse caso específico, então, é a história de dois irmãos gêmeos que saem em busca da esposa perfeita e um termina então casando com uma pessoa que num primeiro momento se apresenta na figura de uma macaca. É um palácio, ele chega num palácio onde só tem macacos e essa história então ela tem uma virada lá no final que é bem interessante, então se chama O Palácio dos Macacos e lembra muito bem essa história aí que eu já falei, da Bela e a Fera, porque mexe exatamente com encantamento, com magia, com transformação, através do amor e tal. Outra que eu gostei muito e que também remete a esse senso de circulação, essa história que os contos de fadas, as histórias fantásticas, fabulosas, elas se espalhavam além de qualquer fronteira ou de qualquer ideia de fronteira que já existisse desde a antiguidade, né? Que a gente conhece muito bem os estados nacionais, bem mais recentemente, de alguns séculos para cá. Então essa história aqui se chama O Galo Cristal e a história, obviamente as fábulas a gente tem que lembrar que os animais falavam, né? Então aqui tem a história de um galo e outros animais e entra um lobo na história. Quem vocês acham que lembra quando entra um lobo na história? Um lobo que engole, no caso aqui, animais, engole vivos, esses animais, ele engole um galo, uma galinha, uma pata, uma gança, tal. E essa história termina parecida um pouquinho com a Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, o conto da Chapeuzinho Vermelho, eu já falei para vocês, ele é um dos mais famosos e ele terminou então ganhando versões diferentes. Aqui é uma história de um galo que
vai participar de um casamento e tal, e vai chamando outros bichos. Só que o lobo resolve entrar na história e ele não foi convidado. E então a história termina aí, que o lobo engole esses bichos, né, esses animais, a começar pelo galo, e no final ele é morto e adivinha o que acontece. Todo mundo já sabe, né? Muito bem, então tem esse parentesco aí distante com o conto da Chapeuzinho Vermelho, essa história, o Galo Cristal, que está aqui no livro Fábulas Italianas, do escritor Ítalo Calvino, uma adaptação que ele fez das 200 principais fábulas que circulavam na Itália, lá a partir do ano de 1954, quando ele recebeu essa missão. Agora, um outro aqui que é bem interessante e que também tem a ver com isso, por isso que eu selecionei essas histórias, que se chama O Homem que Roubou aos Bandidos. Essa história são 6 ladrões que moram numa casa, e essa casa é cheia de ouro e de moedas, dobrões e muito dinheiro, muita riqueza. Lembra o clássico conto das 1001 Noites, Ali Baba e os 40 Ladrões, né? Então, clássico das histórias orientais, das chamadas 1001 Noites, que é o Ali Baba e os 40 Ladrões, está aqui de uma forma diferente, contada aqui nas Fábulas Italianas, nesse livro do Ítalo Calvino. Só que aqui são 6 ladrões e o homem e o filho terminam então descobrindo o segredo, como é que eles entram, a chave para entrar na casa, e termina dando aquela velha confusão lá, muito parecida com a história dos ladrões comandados pelo Ali Baba. Pessoal, essa então foi a ideia, né? Trazer aqui um pouco mais detalhadamente o que eu consegui captar e como eu gosto desse livro. Eu indico, inclusive, para os pais, para os professores. Você tem aqui um tesouro na mão, só para você imaginar, né? O pai ou a mãe, você gosta de contar história, então você tem 200 modos de entreter o filho, a filha, na hora de dormir. Pai, conta aquela história, conta. Claro que muitas das histórias, com certeza, você vai ter que ler 1, 2 mil vezes, 40 mil vezes, como acontece quando os filhos... os meus filhos já estão grandões, mas eu lembro muito bem quantas vezes eu não vi um desenho animado, quantas vezes eu não contei e recontei uma história. Qualquer pai, qualquer mãe sabe disso, os professores sabem disso, as professoras sabem disso. Então aqui você teria, por exemplo, à mão 200 histórias, 200 fábulas para contar, para recontar, para montar teatrinho. É bem legal, a indicação aí para vocês, ó. Fábulas Italianas, do Ítalo Calvino. Essa aqui é uma edição da Companhia das Letras. E era isso, então, trazer aqui mais uma dica comentada de um livro muito legal, sensacional, que você vai gostar muito. Eu gostei muito, indico para você. Um grande abraço, tchau.